a título de informação, sim, né? Mas a pessoa especialista para falar de gravidez de alto risco, de indicação de cesárea, são os médicos. Eles que estudam para lidar com uma gravidez de alto risco, a gente estuda para cuidar de uma gravidez de risco habitual, né? E é muito importante as mulheres saberem disso. Elas mandam cada pergunta para mim no direct, que você nem imagina. Você fala, Ah, eu imagino. eu acho que nem o Papa sabia responder essa pergunta aí, mas tudo bem, né? Daí eu falo assim para ela, eu falo assim, olha, isso é um caso de conduta médica, você precisa procurar um médico. Eu respondo assim, eu não entro em detalhes. Eu falo, elas fazem cada pergunta para mim, eu falo, gente, nem o médico não vai saber responder isso daí, Às misericórdia. vezes não sabe mesmo. Não, porque também a gente precisa saber tudo, né? Então, doutor William, se apresenta pra gente, né, para as meninas saberem quem é você, né, um pouquinho aí da sua história, por favor. Sim, claro. Eu sou William Leite Lemos Júnior, eu sou médico obstetra. Eu sou especialista em ultrassonografia, voltado para ginecologia e obstetrícia, e também medicina materno-fetal, que é a que cuida de obstetrícia de alto risco. Né? Atualmente eu moro aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Uhum. Eu sou o chefe do departamento de ginecologia e obstetrícia da Santa Casa daqui, que é o maior estoque do estado, justamente voltado, focado nessa questão de alto risco. Uhum. Legal. Eu acho que a questão da gravidez de alto risco gera muito medo nas mulheres, né? Quando às vezes o médico fala para ela, olha, devido a isso, devido àquilo, você vai ser acompanhada de uma gestação de alto risco, ela já condiciona isso a uma tragédia, né? Eu não sei como que é no consultório. Você faz consultório também? Faço consultório sim, e basicamente também atendo paciente de alto risco. Acaba que ou é encaminhado ou elas me procuram, né? Legal. E assim, tem que ter um cuidado especial. Na verdade, o alto risco é mais. Lógico que tem um alto risco que é grave mesmo, né? Mas a maioria é um grave risco que precisa acompanhar mais de perto, né? Precisa ter um É, cuidado. Pode falar. Na realidade, né, a gestação de alto risco, antigamente existia até um tipo de pontuação que era feita nos postos de saúde, ainda é relativamente comum que se faça essa pontuação, Uhum. para classificar essa paciente com alto risco. E alto risco por quê? Porque existe um risco de um desvio da normalidade. Então, assim, pode ser por alguma razão que aquela gestação pode afetar o bebê de uma forma ou de outra, ou a mãe precisa de algum cuidado mais específico, mas não necessariamente, e aí já deixando isso aqui bem claro, não necessariamente significa que é uma tragédia, que significa que tem alguma coisa errada com aquela gestação. Não. É como você falou, é um acompanhamento mais de perto, um acompanhamento que vai proporcionar, muitas vezes, evitar problemas. Então, assim, não é que está acontecendo alguma coisa, mas precisa de um cuidado mais específico para justamente evitar que aconteça alguma coisa. E aí a gestação segue normalmente. Legal, e é muito importante porque esse cuidado, né, da gestação de alto risco é para evitar a estatística que a gente tem no Brasil de mortalidade materna e fetal, que é grande, né? A gente não tem um ranking bom no Brasil relacionado a isso, é uma estatística triste para a gente, né? Então, Isso aí é verdade. Infelizmente, a gente ainda tem uma mortalidade grande, a gente ainda tem também uma prematuridade grande que vai impactar justamente no bebezinho, né? E eu vejo, até na minha realidade aqui em Campo Grande, a gente sofre bastante por várias coisas, né? Por falta de cuidado, desinformação, isso é uma série de coisas. Também falta, eu gosto de dizer assim, eu não acho que o Estado, o governo, o que quer que seja, tenha que estar tão presente na vida das pessoas como alguns pensam. Mas uhum. tem aqueles momentos em que o governo precisa oferecer cuidados, tudo que infelizmente não são oferecidos. E isso leva a um pré-natal muito deficiente, Uhum. a gestante acaba não se cuidando da forma adequada, muitas vezes por desconhecimento, muitas Uhum. vezes por falta de algum tipo de insumo, de exame, de material, e a gente acaba caindo sim nessa estatística triste. E agora com essa questão do Covid, aumentou muito. O Brasil virou notícia por conta de mortalidade materna. Uhum, por causa do Covid, né?
na residência, né, na época que eu fiz, foi bem no comecinho do ano, acho que tinha na época umas 6 gestantes internadas em UTI com Covid. E lá lá é uma região carente, né? No hospital em São Paulo, que é no MBoi, então ele atende realmente o pessoal de baixa renda, de periferia. Então, a gente sabe que muitas vezes acaba não se cuidando como deveria, né? E assim, muitos casos graves e realmente piorou ainda mais, né? Essa estatística já era ruim. E também a gente nem sabia, né? Ninguém sabendo o que fazer com essas gestantes, né? Porque ninguém ia imaginar que isso ia afetar a gestante do jeito que afetou, né? E realmente foi tudo muito grave, né? Graças a Deus, É, parece que agora deu uma acalmada nisso, né? Nas mortes. graças a Deus, sim. Deu uma acalmada, avançou vacinação, enfim, realmente melhorou. Né? Mas eu acho até que essa questão do Covid, Priscila, veio para poder mostrar as fragilidades que a gente tem. Né? Uhum, Porque, assim, questão de UTI, a gente sempre teve lotação de UTI. uhum, Nas mães, foi assim, foi claro que pessoas que tinham mais baixa renda, pessoas que tinham pouco acesso à saúde, gestantes que tinham comorbidades, que tinham uhum. doenças, elas estavam com muito mais risco de sofrer pela doença. Então, o cuidado, desde antes, o cuidado com essas gestantes, com esses bebês, né, que deveria ser oferecido desde o pré-natal ou até antes, como não, cronicamente não é oferecido, acaba que com essa questão do Covid tirou aquela, expôs a ferida, Uhum. né, e as gestantes acabaram que já estavam num risco maior, acabaram sendo colocadas num risco maior ainda, né, e infelizmente muitas acabaram falecendo. É muito triste. E uma coisa que eu vejo, assim, que é muito deficiente, assim, no geral, não só de SUS, mas até de consultório médico, é o pré-natal mal feito, né? É o pré-natal, assim, superficial, sem investigar como que é essa gestante, porque às vezes tem conduta que pode ser oferecida para gestante que não é tão difícil, né? Mas aí você precisa escutar, né? A gente sabe que tem todo um contexto, assim, difícil no nosso país, né? De valor de honorário, de consulta, de tudo isso é difícil, né? Tanto para quem trabalha no SUS, que são consultas pequenas, né? Daí a gente teria o contraposto, que é daí as consultas, por exemplo, de baixo risco que vai com a enfermeira, mas também às vezes não se informa, não estuda, não atualiza. Então, é importante para a gestante de alto risco entender, né, que um bom pré-natal é para evitar que algo ruim aconteça, né? Que não é que às vezes elas têm a impressão que a gente está lidando com a bomba relógio, né? E não é isso. É preventivo. Então, se você perceber que o profissional não está sendo cuidadoso, né? E assim, mulher conversa muito, né? Tá grávida, já entra no grupo de grávida, né? E é muito comum elas perguntarem para mim. Ah, porque a minha amiga, o médico marcou consulta de 15 dias para ela, mas para mim marcou de 30 em 30. Eu quero saber por quê. Então, assim, algumas percebem, né, que, ué, por que ela tem a mesma doença que eu tá indo de 15 em 15 e eu tô indo de mês em mês, né? Então, essas conversas, né, de sala e de consultório, de grupos de mães ajudam bastante. Uma Com coisa. certeza. Até só um pouquinho te cortando, é que assim, eu vejo muito isso. E até saindo um pouco do SUS, porque, coitado, jogar pedra no SUS é fácil, né? Mas, mesmo em consultório, às vezes eu recebo gestantes, já recebi gestantes de final de pré-natal, que assim, é porque eu tenho muitas dúvidas. Eu falo assim, mas como tem muitas dúvidas? Já está no final do pré-natal, mas muitas dúvidas, não é orientada adequadamente. Já ouvi falar até, falando um pouco do que a gente vai comentar mais adiante, assim, e você pensou no seu parto? Mas o meu médico não perguntou isso. Mas ninguém nunca falou. Como assim? Alto risco, no caso a gente está falando aqui, alto risco não é cesárea? Então, assim, meu Deus, e a gente vê, não importa, não tem cara, cheiro, cor, precisa conversar. Até uma coisa que eu brinco bastante lá no consultório é que, assim, obviamente eu atendo convênios e tudo, faço atendimentos particulares, mas também atendo convênios. Mas para mim não importa, eu acho assim, se eu optei por atender convênio, né, então a responsabilidade é minha. Se eu não quisesse atender convênio, então eu não atendesse, atender só particular. Então, a consulta não pode ser diferente. E minha consulta, até minha secretária fica lá, doutor, está demorando. Porque cada paciente
é uma paciente, cada paciente precisa de um tipo de esclarecimento. Às vezes eu faço consulta em 15 minutos, às vezes eu faço em 1 hora. Né? E isso tem que sentir junto com a paciente, conversar com ela. Um bom pré-natal é isso. Às vezes não é só pedir exames e ultrassom. Tem gestante, eu já peguei gestante assim, 15 ultrassonografias. Para quê? Para fazer o quê? O que que ia melhorar? E não tinha 15 minutos de conversa. Uhum. Mas é a troca de valores, né? Até você falar isso é muito legal, né? Uma coisa de muito valor, né? E é um valor, porque se você for pensar, o médico que faz, para o particular faz assim, para o convênio, é os valores dele, né? São as crenças que ele tem, são a forma como ele foi construído, até na universidade, né? Então, a gente percebe que há uma formação também que não é humanizada, né? Que não Não. fala assim, olha para o seu paciente, ele não é só uma doença, né? Ele é. Porque, assim, você pensar na gestão de alto risco, o que você percebe é que às vezes o médico olha o paciente como a paciente com a doença X, a doença Y, né? Mas é uma pessoa que tem uma história, que tem uma família, que tem condições ou não tem, né? Então, isso muda todo o olhar e também mostra, dá valor ao nosso trabalho, né, como profissional. Porque isso Não, consegue. com certeza. E além disso, né, você de fato, eu gosto muito disso, você de fato assim, marca a vida daquela pessoa positivamente. Você não é só mais um número que fica esquecido, ou ela não é só mais um número para você. Eu lido, sabe, Priscila, com situações assim, bem difíceis, especialmente na medicina fetal. Uhum, Porque a medicina fetal vai cuidar do bebezinho, né? E é claro, da mãe também, mas em todo o relacionamento ali. Mas é por isso que chama medicina materno-fetal, né? uhum, Então, e eu vejo cada coisa assim, cada tragédia. Eu tenho pacientes, inclusive, assim, com bebês que elas sabem que não vai sobreviver. Tem uhum, pacientes, às vezes, com bebês com malformações letais. Tem pacientes que procuram interrupção da gestação nesses casos, né, letais. É uma situação bem dramática. uhum, É, e assim, o nosso objetivo, eu penso assim, às vezes o meu objetivo é estar ali e falar assim, olha, pode chorar, pode uhum, se sentir mal, uhum. sabe? É isso que você está passando, ninguém consegue medir o que você está passando, Exatamente. né? E eu acho que isso faz diferença. É uma parte muito importante do pré-natal que as pessoas, e aí eu digo, toda a sociedade em geral, assim, existe uma cultura, né, de que você não pode passar um pouquinho de humanidade, de Uhum, humanização, né, de cuidado com a pessoas, e não só em questão de saúde, mas em todos os lugares uhum. parece que está todo mundo muito frio. Mas isso é bíblico, né? Essa questão de o amor esfriar. Sim. Mas parece que a gente que trabalha desse jeito é o peixe fora d'água, É o ET, né? é o ET. Exatamente. Mas a gente tem até a questão da formação, né? Eu não sei como que foi na sua, mas na época da graduação, na época do estágio, os professores falavam pra gente, não se envolve com o paciente, relacionamento profissional. Nossa, quando eu fui para o hospital trabalhar, eu nunca fui essa profissional, nunca. Eu chorava junto com os pacientes. Quando estava ali naquela fase terminal, eu chorava junto, eu ficava do lado. Na época do Covid, eu fiquei 8 meses trabalhando no setor de internação. Eu chorava, eu ligava para os filhos dos pacientes, colocava o meu celular lá e falava: olha para ele, conversa com ele, porque essa sou eu. Né? Eu falo assim, não tem como você vestir a camisa agora eu sou um profissional, mantenho a distância, porque o vínculo não é vínculo de, né? Pode até que vire, né? De você ir na casa da pessoa, mas é um vínculo de humanidade mesmo. Porque a gente teve um tempo que o profissional, não importa de que área, eu tô acima de você. Né? Tipo, eu tô acima de você, né? E você tá abaixo de mim. Então, tudo que eu falar para você, você não pode dar opinião, né? E isso não é medicina, isso não é enfermagem, né? Assim, ele precisa de mim, eu preciso dele também. É o meu ganha-pão, é o meu paciente, né? Então, isso tudo ajuda a gente a mudar a nossa visão em relação à assistência. É, eu tive algumas experiências assim bem marcantes em relação à indicação de cesárea. Na minha história assim de acompanhar parto e assim, o que pra gente é difícil, doutor? Porque o médico fala, a gente, o que a gente fala não serve, mesmo quando a gente entende, né? Porque eu sou uma profissional assim, eu não faço militância.
Eu não sou ativista. Eu oriento, eu educo o meu paciente, né? Eu vou fazer acompanhamento de parto hospitalar com plantão, eu educo a minha paciente, educo o marido. Se chegar lá na hora, o médico fazer do jeito que ele quiser, ela sofrer violência obstétrica, ela não abrir a boca, eu não vou bater de frente com o médico. Eu já Uhum. ensinei, né? Eu dei autonomia para ela, dei a informação para ela, e eu falo isso, deixo isso muito bem claro quando eu faço as consultas de pré-natal. Eu falo assim: olha, eu estou te ensinando. Quando chegar no hospital, é você que tem que falar com o médico, você que tem que questionar, não eu. Eu não estou lá para isso. E aí a gente fala, explica, quando chega lá na hora, eu tive um acompanhamento de um parto que fala para mim que foi o pior, a sessão de horrores, assim, sabe? Que Meu tudo Deus, eu já até imagino, meu Deus. ruim que você possa imaginar aconteceu naquele parto. Uma coisa que a gente já pode até falar já, que é a questão da bolsa rota, né? Aqui na minha região é assim, 12 horas de bolsa rota quando você fica em casa. Você chega no hospital com bolsa rota de 12 horas, já estão te chamando de louca, você põe em risco a vida do seu bebê, você já devia ter vindo para o hospital. E eu converso com as gestantes, eu falo assim, ó, eu dou o plano A, o B, o C, explico, falo para ela conversar com o médico que está acompanhando, né? Eu sempre dou as orientações, eu falo assim, ó, você pode tentar fazer acupuntura, né? Algumas vezes dá certo, né? Sim. Tentar fazer uma indução natural. E aí, essa gestante acabou indo para o hospital com 12 horas em casa, sem contração. E aí chegou lá, fizeram indução e tal, e ela ficou a noite inteira, não muito assistida, né? Porque a gente sabe que a indução é doloroso, né? Dói. E aí, Sim. quando eu cheguei lá no hospital na manhã seguinte, que daí ela já tava sentindo muita dor, tava muito cansada, o marido dela me mandou mensagem: Pri, pelo amor de Deus, vem. Eu não sei o que vai acontecer, mas vem. E aí eu cheguei lá, e aí no final das contas, resumindo a história, foram 15 toques vaginais, das 7 da manhã às 11 horas, para nascer. Depois Meu Deus. sugeriram anestesia para ela. Ela quis fazer porque ela estava sentindo bastante as contrações. A médica ficou o expulsivo inteirinho com a mão dentro da vagina dela. E assim, e aí eu sugeri para ela mudar de posição, porque dava para ela mudar, a gente ia ajudar ela. A médica falou: não, você está bem assim. E aí, no final das contas, foi aquele parto que podia ter sido lindo, mas não foi. Né? Então, sugeriram para ela ir para cesárea, né? Só que daí o marido dela olhou bem no olho dela e conversou com ela, falou assim: você não queria ir para cesárea, né? E graças a Deus ainda nasceu, mas a sugestão da cesárea ali foi o tempo todo, porque era uma bolsa rota, porque tinha que fazer um antibiótico, porque é perigoso da infecção. Então, eu queria saber um pouco sobre isso, porque é uma coisa que, infelizmente, eu acredito que por causa da alimentação das gestantes, por causa de comorbidades, tem muita bolsa que estoura, né? Falar na linguagem das meninas, é a bolsa das águas que se rompem fora do trabalho de parto. Ou seja, a bolsa rompeu, mas não tem nada de contração, né? Como que é isso para você? Então, já vivi várias histórias semelhantes assim. Mas, graças a Deus, até pela vantagem, e eu super entendo você, até um pouquinho antes de entrar na questão, na pergunta que você fez, eu acho assim, a gente precisa, você colocou que você não é militante e tudo, nem eu sou mega parteiro, mas eu não sou também militante. Só que assim, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa ser cada um no seu quadrado, mas os quadrados eles são misturados, entendeu? Eu não vejo problema nenhum, eu não me sinto mal, eu não me sinto ofendido, eu não sou menos médico porque eu tenho uma fisioterapeuta que é uma doula, eu tenho a obstetra, a enfermeira obstetra que é uma doula, eu tenho a enfermeira obstetra que vai estar ali. Gente, eu não consigo compreender, de verdade, para mim não faz Uhum. sentido como no século que a gente vive, as pessoas se sentem tão ameaçadas, entendeu? Tendo que existe o papel de cada um, existe. Uhum. Quando a gente vai estudar os sistemas de saúde do mundo inteiro, gente, cada um tem o seu papel, tem a sua função e tudo segue muito bem. Então, assim, vamos trabalhar em equipe. E aí, embora eu já tenha visto, né, pegando esse gancho, embora eu já tenha visto algumas situações semelhantes, o fato de eu ser o médico ajuda. Porque, Com como eu certeza. sou médico e eu sou parteiro, eu chego lá e falo, calma, apaga a luz, todo mundo fica quieto, liga o chuveiro, faz isso aqui. Aí as coisas vão.
Mas já vi sim, já presenciei, já ouvi de várias outras situações em que, infelizmente, o médico era justamente, vamos falar o português correto aqui, era o carrasco da situação. Uhum. E, enfim, às vezes é até um parto normal, mas que de normal e natural não tem nada, né? É violento, é Uhum. desumano. Em questão à bolsa rota que você perguntou, uma vez me perguntaram isso, de falar assim, porque a bolsa rota, até paciente mesmo, né, pouco orientado, acompanhante pouco orientado, hein, porque já estourou a bolsa, já tem 10 horas, porque já estourou a bolsa. Aí eu vou, explico, sento, falo que isso é normal, o corpo dela precisa daquilo, às vezes aconteceu alguma coisa, e aí pode ser infecção vulvovaginite, pode ser infecção urinária, é muito comum, às vezes Uhum. bacteriúria assintomática, a paciente nem sente que tem uma bactéria, mas tá ali, né, e aí rompe a bolsa. Enfim, gente, primeira coisa de tudo, calma. Até lá na clínica a gente fez terça-feira agora, uma reuniãozinha com algumas das nossas gestantes, a gente vai começar a fazer isso, e a gente estava explicando, aí uma perguntou, e se estourar a bolsa, o que, que eu faço? Falei, primeiro de tudo, calma e acalma o teu marido, porque ele vai querer sair correndo, batendo cabeça. Calma, não precisa de correr, não precisa de nada, vai tomar um banho, relaxa, espera, liga para mim, liga para doula, liga para enfermeira obstetra, vê como é que tá, e a gente vai com muita tranquilidade. E aí, para colegas, eu já falo assim: vem cá, eu já tive essa conversa uma vez. Me explica, se essa paciente tivesse rompido bolsa com 30 semanas, você faria imediatamente a cesariana? Você correria para fazer a cesariana dessa mulher? Porque tá bem claro no livro, tá lá, e todo mundo faz isso bonitinho. Que quando é bolsa rota, a gente entra com antibiótico para fazer latência, a gente espera e vai interromper aquela gestação lá com 34 semanas. Por que que quando está a termo, que inclusive está mais tranquilo ainda, né? Tá tudo bem, o bebê já está Uhum. formado, eu não tenho preocupações. Eu preciso correr com essa mulher? Para que isso? Então, assim, é um absurdo completo, entendeu? Não tem porquê. Ah, tá com 12 horas de bolsa rota. Que fosse 24, que Uhum. fosse 36, entendeu? Eu acho assim, é óbvio que se o bebê está a termo, e essa paciente rompe bolsa, eu tenho 12 a 18 horas para iniciar antibiótico terapia, antibiótico profilaxia, na verdade, né? Para Uhum. evitar a contaminação por Strepto B, pneumonia neonatal e tudo. Então, eu tenho 12 a 18 horas. E esse é o período que eu vou esperar. Se ela não entrar em trabalho de parto espontaneamente nesse período, aí eu penso na indução. E a gente pode usar várias coisas. Eu falo muito com as minhas pacientes das induções naturais. Falo dela ter relação com o esposo, fala de usar tâmara, chá de canela, né? Se movimentar, o exercício físico é muito importante. Minha esposa, meus 2 filhos estão de parto normal, né? E a minha esposa, no primeiro filho, ela desceu uma ladeira, sei lá, de 500 metros com 40 semanas e 5 dias, para poder estimular e ir lá. E a gente... Então, assim, e graças a Deus precisou de indução, mas quando foi para indução, ela entrou em trabalho de parto, ela começou a ter contrações 3 horas depois, o bebê nasceu. Era um Nossa. corpo totalmente preparado, entendeu? Uhum. Uma mente preparada. Então, assim, para mim, então, especificamente sobre bolsa rota, para finalizar a resposta, é um absurdo completo eu ter que levar uma paciente para uma cesariana. Ah, porque vai dar infecção. Pensa comigo, Priscila, tá, vai dar infecção por quê? Porque tá colonizado por bactérias da vagina. Ok. Então, se eu abrir um rasgo de 15 centímetros no abdômen dessa mulher, não é pior? Não infecta Com mais? certeza. Com certeza. Né? Então, Com assim, é um certeza. absurdo completo. Resumindo. Amei a tua explicação, eu nunca tinha pensado nisso. E é verdade, né? Quando a gente pensa em bolsa rompida ali na prematuro, realmente a gente segura aquele bebezinho lá dentro o máximo que dá, né? E aí, nossa, eu nunca tinha pensado desse jeito, eu amei. É uma ótima explicação para a gente dar para as gestantes, né? Porque elas ficam desesperadas, né? Por causa de tem toda a cultura, né? Na novela, em filme, estourou a bolsa, o pai sai literalmente batendo a cabeça, pega a chave, vai pro carro e larga a mulher, né? Então a gente tem todas essas coisas que estão na nossa mente, que são crenças, né? E aí, quando a mulher tá lá grávida, com o bebezinho na barriga, querendo nascer ou não, tudo isso gera muita tensão, preocupação, né? Sim. Olha aqui o tanto de coisa que eu escrevi, não vai dar para falar nem metade.
Mas vamos falar, Não, vai dar sim. vamos, vamos tentar falar dos mais importantes, que eu acho que são os mais comuns. Hipertensão, né? Porque a gente precisa, as mulheres entender, porque eu tenho uma gestante que está tendo pressão ali de 14/8, 14/9, ela está sendo bem acompanhada por um médico bom. Mas eu já tive várias experiências. Tipo assim, tá 14/9, vamos marcar cesárea. Ou até, e assim, o caso mais grave, que é uma pré-eclâmpsia, né? Ou até uma eclâmpsia, né? Então, aquela que aí tem o que o que dá para controlar, né? Porque daí você pode fazer o protocolo e a controlar, e aí você pode seguir, né, no esquema. E aí eu queria que você explicasse isso para as mulheres, por quê? O tanto de mulher que manda mensagem para mim aqui na página que teve pressão alta, às vezes uma pressão que apareceu no final da gestação, ou aquela pressão que foi a gravidez toda, e o médico já falou, é melhor fazer cesárea. Então, por que essa conduta? Porque isso é uma coisa que eu fico assim sem entender, porque eu sei que na evidência científica a indução é sempre melhor do que fazer cesárea nesses casos, né? Lógico que Exatamente. a gente não pode colocar todo mundo na caixa. Eu sou muito assim, eu acho que a gente avalia, cada caso é um caso, mas o que a gente vê é que a maioria nasce de cesárea. Sim. Então, assim, até para dar uma resposta geral para tudo, infelizmente, por que que tudo vira indicação de cesárea? Eu vou falar da pressão especificamente, mas em tudo. Porque, na realidade, a gente sabe que o nosso sistema de saúde, quando foi lá na década de 80 e foi formado, enfim, foi estudado, eles quiseram em tudo, e o parto não saiu disso, colocar o médico como uma peça central. Uhum. E isso acabou com a luta em equipe, com o trabalho em equipe, com essa. Isso acabou. Os partos sempre foram caracteristicamente de domínio, entendeu? De parteiras, de mulheres, de comunidades, entendeu? Era um evento de comunidade, era um evento em que o pai saía de perto, não precisamos fazer isso, a gente sabe que a acompanhante é muito importante, mas era isso que acontecia. O pai saía de perto, aí vinham as comadres, vinham as parteiras, vinha todo mundo e ficava ali em volta e acontecia em casa. Então, assim, medicalizou-se muito, hospitalizou-se muito a coisa, né? E aí, para o médico, o que acontece? Eu trabalho, eu tenho minha clínica, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu não tenho tempo para essas coisas. Eu não tenho tempo, como eu já ouvi, eu não tenho tempo para esses naturalismos. Eu já ouvi isso, inclusive no parto do meu filho. E aí, pronto, a cesárea virou opção. E é aquilo que você disse. A palavra do médico é lei. E como a palavra do médico é lei, não, ele que sabe de tudo, ele que entende, então tudo vira cesárea, né? Gira em torno disso. E aí é claro que por conta da pressão, do diabetes, do neném grande, do não sei o que, da bacia pequena, da bacia estreita, porque a sua mãe teve cesárea, tudo vira motivo. Em relação à pressão, está muito claro, muito definido na literatura que a via de parto vaginal, normal, natural, quem quiser chamar, é melhor para os quadros de pressão, de hipertensão na gestação. E todos eles. É claro que eu faço uma vírgula aqui em duas situações, na síndrome HELP e na eclâmpsia. Para quem não conhece, os nossos espectadores aqui, ou quem for ver depois, o que acontece? A síndrome HELP é uma doença hipertensiva da gestação que acomete principalmente a parte de coagulação sanguínea, toda a parte do sangue ali, de hemácias, enfim, e também o fígado. Por conta disso, pode gerar problemas de sangramento, é uma situação em que precisa ser resolvida pela via mais rápida, né? E aí, invariavelmente, acaba indo para uma cesariana. Mas, se essa paciente, de repente, entra em trabalho de parto espontâneo, eu não preciso levar para cesariana. A questão é, se eu preciso resolver da forma mais rápida, e essa paciente está completamente fora de trabalho de parto, acaba que a via mais rápida se torna a cesariana. Mas eu já tive um caso de um seguinte, uma paciente hipertensa, ela estava em trabalho de parto, e aí precisamos induzir ali, a gente colocou ocitocina para poder melhorar a dinâmica uterina, e ela teve uma eclâmpsia durante o parto. Ela começou a convulsionar. Entramos com sulfato de magnésio, né, para poder bloquear ali tudo. Ela recuperou, estabilizou, e aí veio aquela pergunta: e aí, vai ser cesárea? Não, ela tá com
com 8 centímetros. Deixa nascer por via baixa. Voltamos à ocitocina, paciente correndo sulfato de magnésio e nasceu por via baixa. E eu explico muito, igual eu falei da questão da bolsa rota, de longa data e tudo, eu tento explicar para as pacientes e para os acompanhantes de forma muito rasteira, para que eles possam entender. Então, assim, pensa comigo o seguinte, uma situação. Se você vai operar o nariz, vai operar o peito, vai fazer uma cirurgia de hérnia, sei lá o quê. E aí você chega lá, você está com a sua pressão alta, o anestesista suspende a cirurgia pelo risco da cirurgia. Por que que então eu vou levar uma paciente para uma cirurgia que, de novo, você abre um rasgo de 15 centímetros na barriga da mulher, eu vou cortar 7 camadas de tecido, vou chegar num órgão que está completamente vascularizado, que é o útero, vou ter o risco de colocar essa mulher num evento que ela pode vir a perder mais de 1 litro de sangue, e ela está hipertensa. Não faz sentido. É como se eu tivesse com uma torneira completamente aberta e eu vou lá e corto a mangueira, vai esguichar água para tudo que é lado. Então, não tem por que eu levar uma paciente que não precisa correr contra o tempo e está estável para uma cesariana. Aumenta sim o risco, tem risco, maior risco de infecção, de hematoma de ferida, de ter que reabordar. Então, as pacientes hipertensas, isso já está muito claro na literatura, isso nem se discute direito, porque já está muito claro. As pacientes hipertensas, elas devem sim ter a tentativa do parto vaginal. É mais seguro, é recomendado, não tem porquê. Hipertensa cesárea. E outra, 14/9, gente, vamos lá, né? Isso não é pressão alta para tá AV cesano. Não, pelo amor de Deus. Entendeu? Vamos entrar com medicação, vamos controlar, estabilizar a paciente e levá-la, sim, ao parto vaginal. Doutor, o mais engraçado é que nessa conduta ruim mesmo, porque para mim é assim, para mim é uma conduta ruim. Ainda esses médicos são vistos como heróis. E na verdade, o que eu percebo é que a maioria deles parece assim, eu só quero resolver o problema. Nem não interessa o que vai acontecer depois, porque parece que para a família o que interessa é o bebê sair, né? Porque parece que quando o bebê sai, resolveu o problema, e aí você tem um bebezinho lindo para olhar, então não interessa o que vai acontecer depois. E o que muitas pessoas não entendem é que essa conduta de levar essas mulheres que são casos, tem muito caso de hipertensão no Brasil, muito, muito, muito. Então, e a maioria dessas mulheres, elas vão para cesárea e isso aumenta o risco de morte, né? É isso que o pessoal não entende. As maiores causas de morte materna no Brasil são hipertensão, infecção, né? Que são tudo consequências. Hemorragia pós-parto. Hemorragia pós-parto. Aí eu falo, gente, o povo... e assim, a pessoa que é o paciente, ela não tem como ela saber isso, né? Por isso que a gente bate na tecla. Eu vou compartilhar essa live com as meninas. A gente tem um grupo gigantesco no Brasil inteiro. Fala, gente... Fala para as suas pacientes escutarem, principalmente as de risco, que tem ali uma comorbidade, porque quando a gente fala, elas não acreditam. O médico pode falar lá, olha, o seu bebê vai morrer, e eu falar, não, pode tentar, você tá bem, porque a maioria das vezes o caso ali, aí a gente não pode participar, né, geralmente, quando tá assim. Mas a última paciente, uma paciente que eu tive recentemente, estava bem, pressão assim, controlada com medicação. E aí, no finalzinho, a gente sabe que a hipertensão também pode causar restrição do crescimento, né? A famosa CIUR, né? Que as pessoas, porque o bebê tá desnutrido, tá pequeno, e tem todos os mitos em cima disso. E é uma coisa que pode levar a outra, né? Quando a pessoa tem aquela hipertensão ali contínua, pode acontecer de ter. E aí, essa médica, da minha região, né? Daí agora... Tá difícil de olhar assim para a pessoa, porque para mim é caráter, sabe? É caráter da pessoa. A pessoa cobrou que ia fazer parto normal. E aí a pessoa foi para uma cesárea desnecessária, por quê? O que que ela. Aí você me corrige se eu estiver errada, porque na minha cabeça teria que ter acompanhado ela de perto, né? Sei lá, se ela tivesse insegura, né, para deixar ela embora para casa, deixa ela internada, mas espera a hora do bebê nascer. Ela já estava com 40 semanas, uma hora ia nascer. Então, assim, é uma médica cesarista, cristã,
que falou para uma paciente que ia fazer o parto normal dela, né? Mas ela não ia fazer, porque o problema do cesarista é que ele não estuda, né? Ou Não, jamais. ele não estuda para acompanhar os desvios ali da normalidade, ele só sabe resolver com cesárea. E eu fiquei tão decepcionada com ela, porque a minha esperança era, glória a Deus, achei uma médica cristã aqui na minha região, né, para trabalhar junto, né? Na minha cabeça eu já tinha criado a fantasia. Nossa, e quando eu vi a conduta dela, eu fiquei muito decepcionada, muito. Mas assim, eu entendo que é um problema orgânico, né, que a gente tem, né, de pessoas que fazem isso e acham que é normal, mas não é, gente, não é. Assim, Não, não é. E assim, até essa questão assim, de você ter falado, o cesarista não estuda. E não estuda mesmo. E, infelizmente, como eu falei, né, lá do início do SUS, são os médicos agora mais antigos que acabam que são mais respeitados, que acabam que têm mais nome na cidade, né? E são assim, são aqueles que não se pode discordar, né? E eles falam e tem que acontecer e tá tudo certo, e como assim que não pode ser daquele jeito? E infelizmente, como eles não estudam, não veem, não procuram, é o que você falou uma coisa muito certa. Não pensa no depois. Ninguém pensa no depois. Eu até falo com as minhas pacientes, porque eu aqui no hospital, eu não fico só chefiando, né? Eu tô lá na massa. E eu faço as visitas de enfermaria, né? E aí eu falo para as pacientes, a gente está aqui para te respeitar, a gente está aqui para entender o que você deseja, ninguém vai forçar você a nada, eu também defendo muito isso, mas eu estou aqui para esclarecer, para te falar e para te mostrar aquilo que tem comprovação de que é melhor. Então, vamos dar um passeio, eu chamo, vamos dar um passeio ali para você poder ver. Eu tenho certeza que aquela que vai estar arrumando a cama, cuidando do neném, trocando a fralda, teve parto normal. E aquela que vai estar sentada, olhando para o nada, teve cesárea. Por que ninguém pensa no depois? Aí eu falo assim, eu vejo o depois. E às vezes o depois dura dias, dura meses de dificuldade, porque ninguém, por melhor rede de apoio que se tenha, ninguém vai levantar às 3 da manhã. E eu falo assim, desculpa, eu não falo palavrão, mas eu falo bem, bem rasgado. Ninguém vai esfolar o bico do peito na língua do neném 3 horas da manhã por você, cortado na barriga em 15 centímetros. Ninguém vai fazer isso. É porque a mãe cuida de mim. Porque... Ninguém vai, quem tem que ir é você. Então, por que você... E aquilo, cesariana, eu não sou contra a cesárea. A gente não é contra a cesárea. A gente é contra aquela cesárea que não precisa ser feita, porque eu estou prejudicando a saúde de um ser humano. As pessoas precisam entender isso. Ninguém arranca um pé só porque quebrou. Se eu chego um ortopedista e falo assim, esse é seu pé, vamos arrancar. A primeira coisa que você fala, você tá doido? Deixa o meu pé aqui. Às vezes, se o acidente é muito feio, precisa arrancar, mas na maioria das vezes a gente sabe que não. É a mesma coisa da cesárea. Na maioria das vezes não precisa, mas às vezes precisa. Então, ok, se precisa, tudo bem. Agora, a cesárea é muito boa quando precisa. E eu falo para os pacientes, mesmo que precise, os riscos continuam os mesmos. Só que o risco de não fazer... aí ficou maior. Então, prefiro correr o risco da cesárea. Só que na maioria das vezes não é assim. E aí, só que infelizmente, vem os salvadores da pátria, vem os resgatadores do mal, porque a pessoa está sofrendo, porque... Eu até falo, gente, parto normal não é sofrimento. Parto normal dói. Eu sei muito, você é homem, você não sabe. Realmente, não sei na pele. Mas eu trabalho há muito tempo com isso para entender. Então... realmente, parto normal dói, parto normal incomoda, mas existe tanta coisa que a gente pode trabalhar, que a gente pode fazer para melhorar e para diminuir essa experiência negativa, que cesárea não é remédio para dor, cesárea não é resposta do universo, não é. Então, vamos trabalhar isso na nossa mente, vamos resgatar essa questão, entendeu? De, poxa, vamos parir por via baixa, vamos lá. É uma coisa, trágico, entendeu? A gente vê tudo isso, é muito trágico. Eu tive a minha experiência de parto, né?
rapidamente falando, a minha indicação de cesárea foi porque a minha filha corria o risco de nascer no Dia dos Mortos. Então, foi essa a indicação de cesárea que o médico me deu. Então, Desculpa. hoje eu olho, por exemplo, assim, eu falo que eu ainda estou lidando com as minhas dores, sabe? Porque, e é isso que eu acho que as mulheres deveriam fazer, que foi o que eu não fiz na época, estudar. Vai lá olhar, escreve no papel benefícios do parto normal, benefícios da cesárea. Escreve, anota, olha, o que, que tem valor para mim que está escrito aqui? O que, que é importante? Né? O que, que vai reverberar lá para sempre na saúde do meu bebê? Né? Porque hoje em dia, com o que eu sei, eu falo, meu Deus, se ele tivesse falado 5 coisas para mim, que era vontade de parto normal, eu não tinha nem pensado em fazer uma cesárea. E eu agendei a cesárea com essa justificativa. Você não vai querer que a sua filha nasça no Dia dos Mortos. Olha que loucura. A chance de ela ter nascido dia 2 de novembro era raríssima, porque ela nasceu de Pois é. 38 semanas, ela nasceu. Ela ia provavelmente nascer mais para frente ali, né? Ia ser o meu primeiro parto. Então, assim, as mulheres são roubadas nisso porque são desencorajadas mesmo, né, pela assistência obstétrica. Ela é meio que você une útil ao agradável, né? Você não sabe como que é, e parece que a cesárea é mais tranquila, né? Mas quando a gente vai estudar mesmo a fundo, não é bem assim que funciona, né? E a gente precisa falar disso até as coisas mudarem, assim. Eu não desisto. Eu falo que eu vou bater, bater, bater. Uma hora as portas vão se abrindo, né? E é aquilo assim, eu falo também, eu tenho trabalho muito com os meus residentes, né, dessa questão da gente é, da gente lidar com isso, mas também trabalhar isso nas nossas pacientes e tudo, porque, gente, é muito, e eu vou ser bem sincero, é muito mais cômodo para mim fazer cesárea. É muito mais, entendeu? É um procedimento que eu sei fazer de olho fechado, é um procedimento que é rápido, que eu posso agendar. Só que eu não estou aqui, eu não escolhi essa profissão pelo meu conforto. Eu escolhi essa profissão porque eu gosto, porque Uhum. eu quero estar aqui. E eu quero estar aqui fazendo o certo. Eu quero estar aqui realmente propagando, entendeu? Sendo usado por Deus. Enfim, eu acho que Deus me deu essa missão, um propósito de Amém. vida. E de propagar saúde, entendeu? De levar saúde para as pessoas. E não mutilação, e não coisas que vão me trazer conforto. Não é legal, 3 horas da manhã, você acordar e ter que sair correndo para um parto. Não é, mas isso Uhum. acontece, entendeu? Isso acontece. E graças a Deus, que assim, desde muito cedo, eu entendi que a gente pode trabalhar em equipe. Sim. E que aí, de repente, eu tô ocupada, eu tô não sei o quê, eu tô. Vai lá a minha doula, vai a minha enfermeira. A minha doula é enfermeira obstetra. Então, assim, ela vai lá, ela já tá doulando, ela já tá cuidando, ela já tá me dizendo de como que tá. Então, assim, a gente pode trabalhar em equipe. E trabalhar em equipe. E eu também tenho os meus sócios, a gente também trabalha todo mundo em equipe. Eu não perco férias, eu não perco. Não, porque, olha, até as pacientes, e por isso que a gente faz a reunião, se eu estiver viajando, se tiver acontecido alguma coisa, é o outro colega que vai atender, mas você não vai ficar desassistida. Uhum. E também eu não vou precisar me morrer, me martirizar, porque tem muita gente que vai assim, eu vou viajar, então vamos marcar sua cesárea. Isso é um Uhum. absurdo completo. Entendeu? Não, vamos oferecer ali, entendeu, para aquela gestante o melhor atendimento em equipe, fazendo que as coisas funcionem da melhor forma possível. Cada um pode trabalhar e fica tudo bem. Exatamente, e faz toda a diferença, né? Outra coisa também que eu coloquei aqui também que eu acho legal a gente falar é sobre a gestação prolongada, né? Que também é um motivo. Nossa, tem médico que não dá nem a chance da mulher fazer indução, né? A gente sabe que tem um protocolo no Brasil, né? De até 41 semanas tem que nascer, e aí depois, se não nascer, tem que fazer a indução. Por isso que é legal ter o multidisciplinar, né? Porque daí você vai ali tentar fazer a indução natural, né, para que esse bebê nasça, mas se precisar fazer uma indução também tá tudo bem, né? Hoje eu estava vendo uma aula de uma parteira falando sobre a gravidez prolongada, que existe uma estatística, né, de nascer depois de 42 semanas é bem raro, de 3 a 5%, né? Até de 41 semanas é de 10 a 12, alguma coisa assim. E aí o restante nasce de 38 até 41, né? Que é o mais comum.
Mas a gente tem um baita de um problemão aí, né? Porque, gente, o bebê tem. Até ela deu um exemplo que eu achei muito interessante, que ela falou, gente, imagina a fruta. A fruta, ela não cai do pé se ela não tiver madura, madura, madura. Quando você pega uma Uhum. fruta verde e morde ela e come, ela não tá gostosa, ela não tá pronta para ser usada para o propósito dela, que é alimentar, né? Então, o bebê também é assim. E em alguns casos, esses bebês vão demorar mais para querer nascer, porque realmente é o bebê que dá o start ali, né, para o trabalho de parto começar. Então, eu queria saber como que você faz aí com as suas gestantes, porque acontece bastante, né? E vira um caos geral, né? Porque a família fica em cima, que quer que nasça, porque tá demorando, marca cesárea. Eu tive uma gestante, a minha última, ficou 3 dias. E no trabalho de parto que vai, que não vai, a família já tava, todo mundo falando para ela fazer cesárea, porque tava demorando muito, que era perigoso. Eles só ficaram tranquilos mesmo porque eu tava lá vendo os sinais Aham. vitais, vendo o bebê como estava, aí eles sabiam que estava tudo bem. Senão, ela com certeza ia acabar numa cesárea. Sim. Então, até é uma coisa que eu tive que também instituir aqui no hospital uma cultura mais assim, e até já, não sei se vai ser, talvez seja uma coisa que você tenha falado aí, porque é uma coisa bem comum, é cesariana aconteceu, acabou, não pode ter parto normal, não pode ter nada, nem induzir e tudo. Então, assim, é complicado. Então, chegou em 41 semanas, tem uma cesariana, interrompe. Aqui a gente foi aos pouquinhos trabalhando, fazendo indução mecânica, fazendo indução Uhum. natural, né? Então, assim, o que que eu trabalho e eu consegui colocar aqui no serviço como protocolo, né? E aí funciona muito bem. A gente diminuiu bastante. Depois que a gente entrou aqui e começou a mexer isso no serviço, a gente diminuiu de 68% de taxa de cesárea de média, né, 68% de média, para 46% de média. Já é um Assim, avanço. eu queria diminuir mais, mas tem uma série de situações, né, que atrapalham, mas está abaixo da média brasileira. Então, pelo menos, pelo Já menos eu tá. tô. Eu falo que é trabalho de formiguinha, mas foi bom. É uma vitória. E aí, então, assim, a indução. A gente trabalha tanto com a indução a método Krause, que é a indução mecânica, com sonda de Foley, sonda com misoprostol, sonda não, indução com misoprostol, indução com ocitocina. E como que funciona? 41 semanas interna paciente, estou falando do serviço, depois eu falo um pouquinho de mim. Uhum. 41 semanas interna paciente, e aí faz os exames de avaliação da vitalidade fetal e induz o parto, né? É, Isso por quê? Por que eu decidi fazer assim? É um pouquinho diferente do que eu faço na prática, na Uhum. minha prática. Eu decidi fazer dessa forma porque eu estou trabalhando com um serviço que já tinha uma cultura cesarista Uhum. e que para eu poder quebrar isso, é igual você falou, é trabalho de formiguinha. Uhum. Então, calma. Calma, a gente vai de pouquinho, vou trabalhando, já conseguimos colocar isso. E outra, infelizmente eu tenho na equipe, eu não posso simplesmente derrubar um dominó e pegar outro. Não é assim. Então, eu tenho na equipe pessoas que têm dificuldade acompanhando o parto vaginal. Uhum. Tem. Tenho pessoas que têm dificuldade, que não gostam nem de falar em tampa o ouvido quando fala em analgesia. Porque o parto de analgesia demora, o parto de analgesia não vai funcionar, o parto não vai não sei o quê. Ou porque, às vezes, tem que instrumentar um parto e não sabe instrumentar. Uhum. Então, acontece isso. Então, essas pessoas, eu não poderia deixar avançar muito mais que 41 semanas. Mas o que, que eu faço? Isso tem respaldo na literatura. Chega em 41 semanas, eu proponho à paciente a indução. Olha, chegamos em 41 semanas, a gente pode propor a indução do parto, né? Por isso, esses dois motivos lá. Uhum. Na maioria das vezes a paciente topa. Tem paciente que fala assim, um ou outro, é bem raro, como você falou, a incidência de parto nessas cidades institucionais já é baixa, né? Uhum. Então, assim, aí eu falo, então será que não pode esperar um pouco mais? Não pode. A cada 2 dias a gente avalia a vitalidade do bebê, a paciente fica fazendo mobilograma domiciliar, a Uhum. gente avalia a vitalidade do bebê. Agora, chegou em 42 semanas, aí eu proponho a indução do parto. Mas não faço cesárea de cara. Vou fazer a indução, até porque se você está com uma vitalidade boa, tudo que tá. Se não tem motivo para cesárea, para que fazer a cesárea? Isso é uma coisa tão legal, porque é uma decisão em conjunto, né? E até Sim. nessa aula que eu tive hoje, eu achei tão interessante que ela fala assim, porque daí o contexto é do parto domiciliar, né?
Então, quando passa das 41 semanas ali mais 6, todo esse acompanhamento, dia sim, dia não, tem consulta, né? Aí você vai acompanhando. E aí, nas 42 semanas, a gestante ela precisa assinar um termo, porque a gente. Aí a evidência científica já fala, já tem algumas evidências que realmente tem um risco maior de sofrimento fetal, né? Do mecônio que gera desconforto respiratório mais grave. Então, daí já muda um pouquinho o cenário quando a gente fala de risco, mas também, se você for ver, a estatística não é uma estatística grande, mas é uma coisa que para a mulher ela precisa saber. Olha, existe esse risco. E tem mulher que fala: não, eu assino, eu quero esperar 42 semanas e mais alguns dias eu vou esperar. Eu já vi relato de parto de 42 semanas, mais 3, mais 4, e o bebê nascer super bem, né? Mas isso é uma escolha que eu acho que a mulher deveria sim ter o direito de escolher, mas uma decisão em conjunto, né? É uma gestação que não teve problema, é uma gestante que está consciente, o marido que está concordando, o médico também, né, vai segurar a bucha, porque eu acho que e assim, né, a bucha, porque muitas vezes o médico não quer segurar essa bucha, porque, meu, ele vai ter que ficar, ele vai ter que acompanhar, ele vai ter que ver o exame de cardiotoco, então vai ter que ficar indo para o hospital, ele vai ter que ficar... Então, assim, vai gastar o seu tempo, né, para você Sim, acompanhar. sim. Mas assim, e aí eu ia falar assim, mas isso não é problema. Não é problema para mim, né? Mas para muita gente aí é. Sim, é muito É, problema. e É assim, cesárea, vai pra cesárea, não da tem jeito. mesma forma, até virou, né, virou um projeto de lei, quis virar lei, não virou lei, essa questão da cesariana a partir de 39 semanas. Né? Da cesariana a pedido, eletivo, sob demanda, enfim. Se a paciente pode escolher a cesárea, por que, que ela não pode escolher esperar? Uhum. Eu penso nisso. Ele É está com o claro, terror na mulher, ele está com o terror. Terror, terror, terror. é claro que eu vou falar para ela, assim Sim. como eu falo na cesárea. Você está optando na cesariana você está optando pela cesariana, tudo bem. Na maioria das vezes dá tudo certo, mas pode acontecer A, B, C, D, e vou falando. Você topa? A gente tem aqui no serviço, eu tenho no meu consultório termo de consentimento. Você topa? Registrado em prontuário, tudo bonitinho, tá aqui, entendeu? Compartilhamento de responsabilidade. Isso, na minha, é uma palavra que tá tão aí, né? Mas empoderamento, esse é o verdadeiro empoderamento. É uma paciente que é esclarecida, é uma paciente que está Exatamente. ali participando do autocuidado, de fato, é de fato um autocuidado, e ela está decidindo, entendeu? E a coisa vira da mesma forma para 42 semanas. Chegou, eu falo para todas, às vezes vai induzir aqui, como o protocolo no serviço, pelo que eu já falei, é 41, interna com 41. Eu falo, ai, doutor, mas não está passando da hora? Eu falei, olha, a gestação de todo ser humano pode chegar a 42 semanas. Você está com 41. A gente tem bastante tempo para esse bebê nascer. 7 dias é uma vida. Uhum. Então, porque pode, entendeu? E aí chegou em 42, eu quero esperar. Eu não quero. Eu já tive, por exemplo, uma paciente gemelar, segundo a literatura médica, uma gemelaridade dicoriônica, né, que são os gêmeos fraternos, ela deve ser interrompida entre 38 a 39, a gestação. Uhum. Né? E até para que fique claro aqui para todos, quando eu falo interrupção, não significa cesárea, tá? Significa neném nascer, de Uhum. preferência de parto normal. Então, mas a gestação precisa ser interrompida. Só que eu já tive uma paciente que quis esperar até 40 semanas. Uhum. E ela esperou 40 semanas, entrou em trabalho de parto com 40 semanas e nasceu. Inclusive um pélvico outro cefálico. Então, assim, e não aconteceu nada. Agora, ela estava esclarecida de que naquele contexto havia um momento de risco, mas que sim, ela poderia tentar, aquele é o direito dela, né? E ok, trabalhamos, assinamos termo e tudo bem. Uma coisa que eu percebo, assim, que eu acredito que você também, é que as mulheres decidem muito por medo, né? Elas decidem muito porque as histórias trágicas, as coisas, elas geram muito impacto, né, na nossa mente, né? Ela grava muito mais a história negativa. E aí eu vejo que as mulheres, elas decidem não por instinto, sabe? Porque às vezes você percebe que aquela mulher que está informada, que ela está conectada, ela tem um instinto assim nela, né? E aí aquela mulher que está viajando na maionese lá, ela acaba ficando muito
passiva mesmo em relação às decisões, e aí quando ela precisa realmente tomar uma decisão, né, que daí ela não pode colocar na mão do médico, ela fica tão insegura, com tanto medo, que ela acaba não decidindo, às vezes, bem, né, por medo, não é porque ela não quer, mas por medo mesmo, por crenças, né, que ela pode ter em relação à gestação. Tem até, você falou de gravidez gemelar, tem uma gestante que escreveu aqui, ó. No meu caso, estou grávida de gêmeos de 30 semanas. Se caso eu entre em trabalho de parto, não por causa de sofrimento ao bebê, não causa sofrimento ao bebê, que ainda tem 30 semanas, ai, peraí, não pode ter complicações para o bebê? Não entendi a pergunta dela. Eu entendi, Priscila. Essa paciente é minha, é a Carol. Ah, tá. Eu entendi, já vi, eu tinha visto aqui a perguntinha dela. Então, assim, não, Carol, não, calma. Inclusive, a Carol é uma pessoa, mas segura essas crianças aí, hein, Carol? Pelo amor de Deus. A Carol, só pra você entender, Priscila, ela é uma paciente com gemelar e tava com colo, chegou pra gente com colo dilatado, mas um colo muito amolecido, em que chegou já com 20 e tantas semanas. Eu faço cerclagem de urgência, então, assim, eu faço drenagem de líquido, enfim. É aquelas coisas que, assim, que só eu e minha sócia fazemos. E aí, a gente foi lá, mas eu vi que no colo dela haveria um risco maior de perfuração de bolsa se a gente fosse para cerclagem de emergência. Então a gente optou pelo pessário. Então eu coloquei pessário nela e botei ela de repouso em casa. Nem olha pro marido direito. E, graças a Deus, estamos caminhando. Então, Carolina, segura esses bebês aí, primeira coisa. Segunda coisa, não entra em sofrimento. Nenhum trabalho de parto, mesmo prematuro, vai simplesmente só pelo parto causar sofrimento ao bebê. Impressionante, é importante a gente mencionar, até eu falei na reunião que a gente teve lá na clínica, eu falei para as nossas pacientes assim, falei, olha, o parto normal, ele pode, às vezes traz uma carga de imprevisibilidade nele. Só que essa imprevisibilidade é questionável. Por quê? Muitas vezes eu estou com uma gestante que está indo tudo bem, que o pré-natal está ótimo, que eu não tive nenhuma intercorrência, que está tudo tranquilo. A chance de ter alguma coisa nesse parto normal é baixíssima. Ou seja, eu já estou prevendo, com um pré-natal bem acompanhado, que a chance de ir tudo bem é muito grande. Agora, da mesma forma, se eu vejo uma gestante que não fez um pré-natal adequado, que chega no plantão com a pressão extremamente alta, que está um bebê pélvico, que eu não sei direito, ela não tem uma ultrassonografia recente, ela é diabética, ou seja, eu vou somando pedrinhas. Sim, eu trago uma carga maior de imprevisibilidade para esse parto. Não significa que tenha que ser cesárea, mas eu vou ter que lidar com essas situações de uma forma diferente. Então, não é o parto em si. O parto, não. Mas são situações que podem surgir ou que já existem previamente no parto, ou envolvendo a gestação, que vão afetar o parto e pode levar uma forma negativa, um desfecho negativo. Então, assim, não, Carol, não é o parto que vai causar sofrimento. Não é só porque eu tenho parto que os bebês vão sofrer. Muito, muito legal. Deixa eu ver que mandaram perguntas aqui. A Jaque Moura mandou: fiz a ultra agora com Doppler de 38 semanas. A minha bebê está pesando 2,100, 46 centímetros, percentil 7. Posso esperar mais tempo ou tenho que fazer já a cesárea? No Doppler deu tudo ok. Ela só está pequena. A obstetra mandou esperar mais, só que estou com medo. Ai, olha, muito legal. Então, Jaque, o negócio é o seguinte. Essa sua bebezinha, 2,1 kg com 38 semanas, realmente é uma bebezinha pequena, né? Só que já existem trabalhos que respaldam isso. Uma bebê, ou um bebê, né? Que é pequenininho, né? Um bebê restrito, que tem um Doppler normal, que tem líquido normal, é um bebê que pode sim esperar. E aí o que a literatura fala? Eu consigo chegar no termo completo com esses bebês, 39 a 40 semanas. Há um aumento de risco após as 40 semanas. Então não é recomendado pela literatura médica que a gente espere além de 40 semanas. Mas se tudo estiver bem,
dá para a gente aguardar até 40. Agora, é importante avaliar a vitalidade desse bebê. E o que é vitalidade? É o que eu falo com os pacientes. Para resumir, neném que mexe está saudável. Então, neném está mexendo, neném não está quietinho. Pintou aquela interrogação, gente, mas essa criança está mexendo menos. Opa, alerta, fala com seu médico, faz uma avaliação. Não só ultrassom, tá, gente? Ultrassom é muito bom, eu faço ultrassom, façam ultrassom, mas não é só ultrassom que é a resposta de tudo. Existe e geralmente o pessoal fala do ultrassom com Doppler, né? É porque ultrassom com Doppler virou a última maravilha do mundo, né? Ultrassom com Doppler. E não é isso. A cardiotocografia é muito boa, o mobilograma de Sadowski é muito bom também, e o perfil biofísico fetal. São exames que eu posso utilizar para poder ver se esse bebê realmente está saudável e realmente aguenta levar essa gestação. E muito provavelmente, se a médica está com segurança, dizendo que, opa, não, dá para esperar sim, espera, especialmente se a Jaque mesmo viu que está com líquido normal, está com Doppler normal, então realmente dá para esperar um pouquinho mais. Não precisa sair correndo. E outra, não precisa sair correndo para fazer a cesárea. Dá para ser parto normal. Isso é muito importante. A Fran mandou, gente, tô amando esse lado obstetrícia, quero acabar meu técnico de enfermagem para superior. Ela já me mandou mensagem, quer fazer enfermagem. Deixa eu ver o que mais eu escrevi aqui. Outra coisa também que tem aumentado muito, 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 diabetes gestacional. Inclusive, né, em gestantes aparentemente saudáveis, né, antes da gravidez, que às vezes uma delas que eu conheci, ela falou, Pri, sempre me alimentei muito bem, né, nossa, não entendo, magrinha, né, porque a gente relaciona diabetes gestacional com obesidade, né, e não nem sempre está relacionada, e fala pra gente sobre isso. Acho que... Caí aqui, peraí. Eu acho que a gente pode falar disso e eu acho que a gente pode fazer outra depois, outro dia. É verdade. Nossa, Ai, meu Deus, eu tô muito perto. Como é que eu faço aqui? não sei o que aconteceu. Tenta Nem botar eu. o celular mais longe. Será? Não, tá da mesma altura, tá do mesmo lugar que sempre, que tava. Gente do céu, ajuda aí a gente. Nossa, pior que eu não sei. Peraí, vai dar tudo que vai dar certo. Aí, voltou. Aí, muito bem. Então, vamos lá. Na verdade, o diabetes gestacional é multifatorial, né? Então, assim, tem muita questão alimentar, tem muita questão do próprio organismo da mulher, e tem também, que é, na verdade, a principal causa, é o próprio metabolismo da gestante que se modifica, né, durante a gestação. Né? Principalmente com o avançar da gestação, o crescimento da placenta, são produzidos hormônios, o principal deles é o lactogênio placentário, que aumenta a resistência à insulina e faz com que essa paciente possa desenvolver diabetes gestacional. Algumas doenças que causam distúrbio metabólico antes da gestação, como por exemplo o ovário policístico, podem fazer com que uma gestante, mesmo magrinha, tenha diabetes gestacional. Se ela, por exemplo, tem um histórico, eu já tive algumas pacientes assim, histórico de ovário policístico antes, ela tem mais risco de desenvolver diabetes gestacional depois. Né? E o diabetes gestacional, ele também tá crescendo, digamos assim, por conta do diagnóstico, né? Então tem sido feito mais diagnóstico, mas também tem a questão ambiental. A alimentação, essa daí pode ter sido uma exceção, porque ela sempre comeu direitinho. Sim. Mas o que eu vejo é que não são obesas, mas comem mal. Comem mal. Eu pego muito no pé das pacientes, quem é minha paciente sabe disso, que eu pego muito no pé delas, em relação a peso, alimentação, dou orientações nutricionais para elas, para poder conseguir passar por essa questão, mesmo que esteja diabética, mas conseguir controlar muito bem. Em relação ao parto, tem a FIGO, que é a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Em 2018, ela soltou o guideline mundial sobre como lidar com diabetes gestacional. E tem lá todos os cuidados, aqui eu não vou falar isso, mas em relação ao parto, é assim, quando você chega
Antigamente era diferente. Dependendo do tipo de tratamento, a gente interrompia a gestação numa idade gestacional diferente. Agora a FIGO não colocou assim. Ela colocou, não importa o tratamento. A paciente está tratada, ela está bem tratada, ela está equilibrada, o bebê está bem, o metabolismo dela está legal, beleza. Essa paciente, ela pode sim ser acompanhada até pelo menos 38 semanas. Chegou em 38 semanas, essa paciente deve fazer uma ultrassonografia. Fez a ultrassonografia, claro, com um médico que sabe ver bem, que sabe examinar bem, porque a gente sabe que tem Não, um monte de coisa por aí. Nossa, seu bebê tá gigante. Se nascer, vai estourar você inteirinha por dentro. Vai estourar você por dentro, vai estourar você por dentro, você não vai aguentar, você não vai andar depois. Ai, porque você vai ficar machucado. Nossa, já ouvi de tudo. E, parênteses, já fiz um parto com 5,6 kg normal, tranquilo. Eu tive mais problema com o neném pequeno do que com o neném grande. Glória a Deus. Eu amo escutar essas coisas, porque a gente fala isso muito lá no grupo. As meninas, já nasceu aqui com não sei quando. E ainda teve uma esses dias que nasceu, acho que com 4,900, quase 5 mesmo, com períneo íntegro, né? Então, eu isso. Eu tive uma vez que ela já era o quarto filho, ela queria, porque queria parto normal, nem queria conversar sobre isso. Ela falou, não, meus filhos nascem por baixo, deixa nascer. Eu já tive muito filho, um filho grande, não. E o maior dela tinha sido 4,650 e o menor 3,900. Então, assim, pelve mais do que testada. Aí ela tava lá, fizeram ultrassom, e paciente, assim, era obesa, mas não tinha diabetes, bem acompanhada, não tinha hipertensão nem nada, era obesa. E aí fizeram um ultrassom nela, antes de induzir. E aí, deu 4 quilos. Quando a gente falou, olha, o seu bebê tem 4 quilos, tá? Então, assim, toma cuidado, gente, vamos ver, o que você acha, assim, os colegas, né, falando. Isso me contaram depois. Aí, quando ela falou, 4 quilos, nossa, que maravilha, vai ser igual ao menor. Aí todo mundo olhou assim, mas não, porque eu já tive um bebê de 4,600 e tudo induziam. Quando nasceu com 4,950. Porque isso é uma estatística também, né? Que cada bebê, cada gestação, o bebê vai nascer maiorzinho. E aí, períneo íntegro, super bem. Aí eu passei visita nela depois do parto. Ela falou, lá, doutor, me enganaram. Falaram que esse ia ser menor, olha só, foi o maior deles. Eu falei, mas você tá bem? Não, eu tô ótimo, mas me enganaram. Então, assim, mas aí voltando ao diabetes, só pra gente finalizar, então, chegou com 38 semanas, faz um ultrassom. Se esse bebê tiver com mais do que 3,8 kg, isso é acima do percentil 95 para 38 semanas. E os bebês grandes de mãe diabética, eles têm mais desproporção cefaloacromial. Então, o ombro é mais largo do que a cabecinha. Então, existe um risco maior de distócia de ombro, do ombrinho ficar impactado. Então, se este bebê chegou em 38 semanas, 38 a 39, né, aquele período ali entre 38 e 39, e ele está com 3,8 kg ou mais, que se ofereça a possibilidade de indução para que esse bebê não cresça mais. Se este bebê ultrapassa 4 quilos, ou em algumas populações, como a norte-americana, 4,5 kg, ofereça-se, isso está bem claro lá, ofereça-se a cesariana para essa paciente por um risco maior de distócia de ombro, lesão de plexo e tudo. Se este bebê está normal, e aí o peso normal, adequado, com líquido normal e tudo, essa gestação pode evoluir até 40 semanas e esperar o trabalho de parto espontâneo. Então, isso é o que define. Mas é muito claro lá, ofereça-se. Por quê? Gente, é aquilo que a gente falou, a paciente tem que ter liberdade de escolha, a paciente tem que ter orientação, e não é porque o bebê está grande que eu não posso tentar. Gente, vamos tentar. Se o bebê encaixa, se o bebê desce, o seu bebê ele sabe o que ele faz, o seu corpo sabe o que ele faz, o bebê vem que nem um parafusinho, ele vem descendo, ele vai se movimentando, ele vai se moldando, e o seu corpo também. Se isso acontece, eu falo para as pessoas, se o seu bebê não couber em você, ele não vai nem encaixar, a cabecinha não vai passar, entendeu? Isso é de fato aquela chamada desproporção, entendeu?
Agora, o bebê desceu, encaixou, a gente faz manobra, a gente coloca em posições que são mais adequadas, faz o quatro apoios, faz a banqueta, entendeu? Faz o cócoras, que vai ajudar na mecânica de parto para essa paciente, e vale a pena tentar. Sim, e a boa assistência, né? O que falha às vezes é o manejo, né? Da distócia. Eu falo que eu fui premiada, né? Não positivamente no meu primeiro parto, né? Da pós-graduação, a paciente teve distócia de ombro, difícil de resolver, foi tenso. Teve uma HPP, né? Porque daí deu uma laceração Ah, sim. de terceiro grau, até pela posição, porque daí acabou nascendo com ela em posição litotômica, não favoreceu a conduta médica, eles ficaram muito tensos. Né? Então, a gente sabe que não é a posição ideal para você resolver uma distócia de ombro, mas foi o que eles fizeram a pressão suprapúbica e fizeram, né, toda aquela manobra. E aí o bebê nasceu com desconforto respiratório, aí depois ela teve uma baita de uma hemorragia pós-parto, né? Porque era um bebê grande, era uma mulher desassistida, não tinha acompanhado pré-natal. Então, aí a gente vê a importância. Eu falo que foi assim o primeiro parto para dar uma chocada, assim. Falar, é isso aí, né? Nem todos os partos são do jeito que você fica imaginando, né? Porque realmente a gente fez, acho que em média, uns 45 partos lá, porque no hospital as enfermeiras fazem mesmo os partos de risco Que habitual. bom. Esse a gente não foi ver, a gente não foi fazer, esse a gente foi acompanhar, porque já era um caso a complicar, né? E realmente foi o que aconteceu. Mas foi E uma. assim, é o que eu ensino muito para os meus residentes aqui. A gente tem que, é isso, a gente tem que mudar a base, tem que mudar a educação, porque senão não adianta. É que a primeira coisa que não se deve fazer, deixar a paciente em posição litotômica e puxar o neném. Não puxa. Porque se o ombro está impactado e você puxa, você vai impactar mais ainda. Tenta fazer o Mac Roberts, né? Tenta jogar. Não prendeu? Gente, já põe essa paciente de quatro apoios, deixa ela agachada, faz Gascan, que vai ser muito melhor para essa paciente, e resolve. E o bebê não precisa fazer. Eu falo que no parto não é saca-rolha e não é corrida de cavalo. Então, assim, não é vai, força, vai, você consegue, vai. É desesperador. Parece que você tá no jogo de futebol, na verdade, né? Vai. Só falta um vai, menina, vai. Não é assim, meu Deus do céu. E saca-rolha, tipo assim, eu tô com a garrafa de vinho ali, eu preciso tirar aquele neném dali. A paciente vai até pedir, você sabe muito bem, puxa. Não precisa. Arranca, pelo amor de Deus. Arranca. Não precisa. Calma, paciência, transmita essa serenidade para a paciente, né? Para que ela consiga também fazer o seu parto. Eu falo assim, gente, sabe por que a gente assiste o parto? Porque é isso, porque a gente olha. E se precisa, a gente faz alguma coisa. A gente fica meio passivo e meio ativo ali, né? É, Quando precisar, a gente tem que estar ali, mas muitas vezes a gente não é necessário, né? Eu falo que isso é um bom profissional da obstetrícia, ele reconhece isso, né? Que ele praticamente não é necessário, né? E a gente nem quer ser necessário, né? Quando as coisas acontecem, tudo flui, é muito melhor pra gente. A gente sai muito mais feliz. sim. Eu falo assim que o parto, ele vai acontecer apesar da gente. Exatamente. Então, assim, ele vai acontecer. E é claro que naqueles momentos nós existimos para diminuir mortalidade, para diminuir complicações. Mas aquilo que não tem complicação, o que a gente vai diminuir? Então a gente tem que estar ali apoiando, tem que estar ajudando. Né? Não tem que fazer, vai, força, vai, corre. Nossa, você falou, abaixar períneo, entendeu? Ficar. Gente, tá regendo orquestra na vagina da paciente. Então, assim, eu falo no máximo. Nervoso, porque, meu Deus do céu, é desesperador. É desesperador. No máximo, você vai fazer o quê? Uma compressa quente. Não tem compressa quente? Usa um óleo Undersane, um óleo cicatrizante, um óleo de amêndoa, entendeu? Para você massagear aquele períneo e pronto, deixa quieto. Entendeu? Não tem, mas até hoje, como é aquele negócio, né? Como eu tenho uma posição privilegiada, né? Graças a Deus, Deus me abençoou dessa forma. Às vezes rola uns tapinha na mão, assim, não senta na mão,
Exatamente. Mas eu ia até falar isso, o tal do hands-on e hands-off, porque os estudos, as evidências científicas, elas dizem que tanto fazer hands-on, que é proteger o períneo, quanto hands-off, que é não proteger, o final dá na mesma, né? Tá Então, na mesma. porque tem mulher, tem profissional que se sente mais seguro, tem mulher que gosta, né? Porque ela se sente segura, ela sente que está tendo uma proteção, então não é uma coisa que nem que prejudica, nem que ajuda, né? No contexto geral, né, da evidência. Eu fiquei, quando eu vi esse estudo, eu achei super legal também, porque a minha professora de pós, que ela é parteira, né? Ela falava, Pri, às vezes quando eu tô ansiosa, eu preciso me controlar. Aí ela mostrou o joguinho no celular, ela já até avisa a gestante dela. Se você me vê no celular, não é porque eu não estou te dando atenção, porque eu não estou ali. É porque eu estou querendo botar a mão, porque eu sou ser humano. Então, a tendência do ser humano é ser falho, a gente é falho. Né? Na assistência, a gente tem vontade, às vezes, de querer agilizar o processo, porque às vezes o nosso estado interno tá assim. Né? Então, para a gente não ir lá interferir, a gente pega o celular, a gente tipo, joga um joguinho, a gente senta na mão, literalmente senta na mão, porque a gente é humano, a gente não é perfeito, né? Então a gente vai ter o dia que a nossa carne vai querer falhar, né? Vai querer botar a mão, vai querer ajudar, mas aí a gente, né, lembra do nosso propósito, né? Que é maior que a nossa vontade de, às vezes, de ir embora, porque a gente tá cansado. Porque eu falo que o meu último parto foi eu tenho uma tendência de. Todos os partos que eu acompanho são muito rápidos. Então, desde quando eu comecei a acompanhar como doula, 5 horas no máximo. Eu nunca tive parto de demorar 12 horas, um dia, 2 dias. E o meu último foram 3 dias. Eu indo e voltando, passando lá, falando, não, agora vai. E não ia. E assim, foi muito intenso. Muito, muito, muito. Foi intenso para eles, foi intenso para mim. Eu fiquei muito esgotada, né? Porque daí eu estava sozinha acompanhando eles. E aí, mas Deus falou tanto comigo, mas tanto, 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 naquele processo de esperar, sabe? De falar, você também como profissional, você também tem que descansar em mim. Você também precisa confiar em mim. Porque é isso que eu falo para as minhas gestantes. Eu falo, você precisa, confia em Deus, né? Se entrega, né? Confia que tá tudo bem, que tá tudo certo. E aí, quem teve que viver isso também junto fui eu, né? Porque daí Deus fala para mim, confia em mim, descansa em mim, eu tô no controle. Tudo tem um tempo determinado para acontecer. Não é no seu tempo, não é no tempo deles, é no tempo de Deus, porque a gente estava achando que ia ser um parto rápido. E não, né? Porque a estatística minha estava dando que tudo era muito rápido, mas foi um aprendizado muito grande. Bom, eu acho que a gente pode marcar uma outra live quando você tiver tempo, sem pressa. É verdade. Porque não... Mas, ó, a hora que você quiser. Toda sexta-feira, para mim, nesse horário assim, é bem legal. Então, nossa, a gente tá de boa. Aproveita nessas 2 próximas semanas, eu tô de férias. Ai, que delícia. Nossa, então a gente pode continuar, então. O que você acha? Fazer na próxima sexta? Eu acho que sim, vou fazer a parte 2. Vamos fazer a parte 2, porque ainda tem muita coisa aqui para falar. Eu agradeço muito. Nossa, eu tô sem palavras, assim, para agradecer pela linguagem fácil, sabe? Falar mesmo de verdade, o que a gente gostaria de ouvir de médico, que a gente dificilmente escuta, eu ouvi da sua boca hoje. Então, louva a Deus mesmo pela sua vida. Agradeço a Deus por existir médicos como você. A gente precisa. Eu falo que eu oro muito para ter um médico assim aqui onde eu moro. É o meu sonho, né? Orando, porque tem médicos, mas elas já têm as equipes delas, né? Já tá com tudo formado lá. Então, pedindo a Deus mesmo para que multiplique, né? Esses médicos. Deixa eu ver que alguém mandou uma mensagem aqui. Doutor, eu tenho diabetes gestacional, minha bebê é pequena e está com pouco líquido amniótico. Fiz o ultrassom com o doutor de 35 semanas e a bebê estava pesando 201 e 43,94. Eu acho que deve ser de centímetros. E líquido amniótico reduzido. E aí, doutor? Então, primeiro, é incomum, maninha Lê, né? Então, maninha Lê, olha só, primeiro é incomum uma paciente com diabetes gestacional ter um bebê pequeno, né? Então, assim, precisa ver se esse diabetes é gestacional, se é um diabetes prévio, quais medicações estão sendo utilizadas, né? Pacientes com diabetes prévio à gestação tem mais risco de fazer lesão vascular, lesão placentária e com isso ter um bebê pequeno. Agora, um bebê
que tem 35 semanas, 2,1 kg, é um bebê pequeno, não tanto, mas é pequeno. Uhum. Líquido amniótico, e aqui eu não estou questionando o ultrassom. Eu estou levando em consideração que o ultrassom está ok. Foi bem feito, né? Então, assim, líquido amniótico reduzido, de fato reduzido, com o bebê pequeno, já mostra um comprometimento placentário mais importante. Não é necessário sair correndo para uma cesárea, mas eu preciso ampliar a avaliação da vitalidade desse bebê, eu preciso fazer um perfil biofísico fetal para poder saber como que está esse bebê. Porque se esse bebê estiver apresentando um comprometimento da vitalidade, aí eu preciso talvez resolver a gestação com um pouco mais precocemente, não esperar mais tempo. Então é importante, Maninha Lê, você conversar com o seu médico, levar esse exame para ele ou ela, né, e ver a decisão. Agora, uma questão de líquido. No Brasil, a gente usa muito o líquido amniótico, os valores de referência errados. Segundo todos os estudos internacionais e até bons estudos nacionais, os valores de referência de líquido, eles são um pouquinho mais amplos do que se usa na maioria dos ultrassons. Uhum. Então tem que ver se está realmente reduzido, às vezes é uma redução que a gente chama de oligoâmino relativo. O oligoâmino relativo não precisa fazer nada, mas precisa ver. De fato, um bebê pequeno com uma redução de líquido amniótico tem que ser avaliado o perfil biofísico, porque pode ter, já com 35 semanas, pode ser necessário a gente ter que antecipar a resolução dessa gestação. Legal. Bom, vamos terminar, né? Senão a gente fica aqui até amanhã. Sim, vai continuar. Ai, muito bom. Nossa, foi muito bom. Nossa, eu tô tão feliz de verdade. Eu tava ansiosa por essa live e realmente me surpreendeu muito e foi muito além do que eu tava imaginando. Que Ai, que Deus bom. Eu abençoe. agradeço muito. Agradeço a Deus pela sua vida e por terem profissionais assim. Eu agradeço a Deus por Deus, né, me abençoar e cuidar de mim e me dar assim, né, tanta possibilidade de falar disso, né, de abordar das pacientes, né, confiarem em mim, que eu não sou um doido parteiro, não é isso, entendeu? É tudo muito estudado. A gente estuda muito para poder falar o que a gente fala aqui, né? Então, assim, isso precisa ser valorizado. Eu aqui, graças a Deus, Priscila, eu tenho aqui a Bruna, que é doula aqui uma doula cristã muito boa, entendeu? Aqui em Campo Grande. Então, que ajuda e tudo. Então, tem uma paciente nossa em comum, que também é uma querida irmã também em Cristo, que é muito parto normal, e graças a Deus está tudo indo muito bem. Então eu tenho aqui, mas é muito bom, eu me inspiro muito em você, em todo o conteúdo que você posta. Eu queria te falar isso, e que Deus abençoe, te dê muito mais alcance, né, que você possa alcançar muito mais vidas e frutificar de fato. Que Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada. Bom, boa noite, né? Aproveita aí a Boa família. noite. Bom descanso e muito, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Ah, Tchau, 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 gente. gente. Um beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Tá.